do policial que fez a condução coercitiva do Lula durante a Lava Jato? Pois é, o governo Lula tirou o policial federal Danilo César Campetti, que atuava como assessor de gabinete do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esse agente que participou da condução coercitiva de Lula em 2016 estava cedido pela Polícia Federal ao Estado de São Paulo desde dezembro de 2022. A liberação do policial foi cancelada por Ricardo Capelli. Vamos lembrar, Ricardo Capelli é o secretário executivo do Ministério da Justiça e foi alegando, baixo efetivo na sede da Polícia Federal em São José do Rio Preto. Danilo César é um aliado público do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi eleito suplente do Republicanos em 2022. O caso é complexo, por isso o policial não deve recorrer. A única alternativa para rever essa decisão seria por meio de um mandado de segurança. Essa retirada, Bissoli, ela é estranha, ela faz parte do projeto Brasil da Vingança, tem baixo efetivo mesmo, onde quer que seja. O que você achou dessa movimentação? Ele não voltou para Brasília, né? Ele não foi para Brasília, ele foi aqui para o interior de São Paulo, é isso? Rio Preto, que é mais quente, né? Acho que mandaram ele passar um pouco de calor lá. Olha, eu diria, tem dois pontos a ser analisados em relação a isso. Quanto ao governo petista começar a mexer na estrutura e fazer algum tipo de aparelhamento, isso não é novidade nenhuma. Isso a gente viu nos governos do Lula, nos governos da Dilma. Agora, eu também preciso criticar, porque a partir do momento que um agente de um órgão de Estado passa a participar do processo político, se candidata, ele também, de alguma forma, mostra que o interesse dele não é só na instituição. Então, eu acho que tem os dois lados. Desde que ele não tenha um cargo de responsabilidade ou de chefia, no momento que ele demonstrou ter um interesse político eleitoral, e aí por isso que eu sou crítico de todos esses da Lava Jato que foram ser candidatos, de outros delegados como Protógenes, Juíza Selma, todas essas pessoas que querem usar instituições de Estado para se promover e depois irem para a política, eu acho que tem que ter quarentena e respeitar isso. Começa por aí. Então, quando ele dá espaço, ele perde a razão. Por mais que a gente saiba que o governo petista tem essa praxe de aparelhar órgãos de Estado, de colocar os seus correligionários ali e ocupar tudo isso, que é uma crítica que tem que ser feita e tem que ser combatida, ao mesmo tempo ele também deu causa. Deu razão, talvez, quando ele pega e vai ser candidato no período eleitoral. E usa a imagem, sem se desvincular. E usa a imagem na campanha. Usa a imagem na campanha, usa a estrutura do Estado que ele tinha à época que ele fez a condução, como tantos outros aí que a gente vê. Exato. Tanto quanto os outros que a gente viu. Foi preso também depois, né? O japonês da Federal foi preso? Não foi lembro. depois, ele estava envolvido também com... Teve depois problema, por um outro caso, né? Por um outro caso que não tinha a ver com a Lava Jato. Sim. Então eu acho que tem que ter mesmo uma divisão. As pessoas têm que parar de achar que pessoas que têm função de Estado é bonitinho ou herói. Ganham os bons salários. Seu Sérgio Moro ganhava bom salário como juiz federal, tinha obrigação de fazer o que fez, não é herói coisa nenhuma. Estava lá como qualquer outro funcionário público para fazer sua função. Fazer esse tipo de personagem virar herói no Brasil para depois mostrar que tinha interesse pessoal, não soma nada. Juízes e promotores têm que andar dentro da lei, como deputados têm que fazer isso, governadores, prefeitos e presidentes, e quando é exceção e não fazem, têm que ser punidos também. Nada de ser aposentado ou recebendo sua aposentadoria e o salário de quando estava na ativa. Isso é uma vergonha. Vocês acham que tem algum motivo de um quê de vingança isso aí? Eu acompanho muito o Bissoli, né? Porque, de fato, você extrapola, é a polícia. Mas você fala, mas no STF tá assim, mas lá no Federal em Brasília tá assim. Mas não tem que estar. Eu acho que o Bissoli está certo. Assim, a gente sabe que o PT tem essa saga do aparelhamento ideológico do Estado, mas o policial também... O problema é que tem um ponto que tu falou, né? Aí coloca... Eu acho que deveria ter a quarentena, se tu te candidatou, deveria ter a quarentena. O problema é que quando é do interesse do PT, ele vai lá e tira a quarentena, né? Que nem fez com a lei das estatais. Mas vamos lá, mas eu acho que os dois estão errados. Tem essa também. Sim. Tem essa. Elaine, você acha que vai sobrar algo mais sério para ele ou só vou deixar ele de escanteio? Ele não é uma figura tão emblemática como o Deltan Dallagnol, né? Então, acho que vai parar por aí. O Bissoli, na verdade, é a pessoa mais certa para falar disso, porque trabalha no direito com essas questões, mas concordo totalmente com o Bissoli. Haja vista, como a gente acabou de falar, o caso do Deltan, que está aí sendo julgado justamente pela questão da não ter feito a quarentena, né? Então, de fato, tem que ter a quarentena. E, claro, juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente sabe mas o Deltan acho que não é quarentena o problema ali.
Né? O Deltan foi aquela não coisa é quarentena ali a questão. A questão do Deltan é um pouco diferente. A questão do Deltan é, entendeu-se, me corrija aqui o Bissoli, meu grande amigo e advogado aqui, se o Deltan teria ou não saído do MP para evitar punições. Ocorre que os processos que ele tinha ainda não configurariam não era punição, e ainda que ele fosse condenado, aqueles processos não teriam o condão de impedir a sua candidatura. Então, quer dizer, essa interpretação elástica aí do caso dele, esse é que é o problema. Acho que ali não é quarentena. É verdade, não, desculpa. E aí, só trazendo um outro detalhe, complementando o que o Ricardo muito bem trouxe aqui, tem um outro fator. Considerado fraude, ou seja, não é tipo colocado ali na 6490, que é a lei das inelegibilidades, que é algum tipo de fraude para ser configurada gera inelegibilidade, até porque não tem nem os requisitos de fraude. Então, esticaram um entendimento para aplicar uma linha que não se aplicava de forma direta para poder entender a sua inelegibilidade. Foi um exercício de interpretação jurídica, respeito à posição do tribunal. Do caso do Deltan. Respeito à posição do tribunal em relação a isso, porque tem o direito de evoluir sua jurisprudência, mas se assim o fizer, me amoldo a decisão do ministro Gilmar. Só poderia valer para a próxima eleição. E outra, não dá para fazer. O Ives Gandra foi bastante claro, né? Ele falou sobre esse tema também. Essa decisão foi totalmente eu até acho que a jurisprudência pode evoluir, desde que valha para a próxima eleição. Aí que no caso ela evoluiu, né? Ela retrocedeu. A jurisprudência do STF... mudar a jurisprudência. A jurisprudência do STF foi desrespeitada. Mas não tinha. O STF... Você não pode ter extensivo. O pavimento, no meio da eleição, de forma excepcional, que a gente nunca viu na história, no meio da eleição, o TSE fez... resolução. E o prazo isso limite... nunca existiu. O prazo limite é março. Existiu. Porque não tinha jurisprudência deste Tinha caso. de Moro. Tem sim. A do Moro mas tinha sido julgada. Moro é diferente. Exatamente igual, Elaine. Não é, que ele já tinha saído para ser ministro. Não, ninguém fala em tempo. Essa é a questão. O que eu falo que a jurisprudência não foi respeitada é que na questão do Moro disseram, como não é PAD, não aplica a linha Q. Na do Deltan, não entraram na discussão se era ou não PAD, admitiram que não era PAD, mas fizeram um exercício de interpretação que não existiu no do Moro, dizendo para que se desvincule tem que ter prazo. Só na cabeça do relator tem que ter aquele prazo. Porque o Moro saiu para o Ministério primeiro. Mas essa é a justificativa do relator. Minha pergunta é, aonde na lei fala que tem um prazo para sair? Mas eles criaram agora a jurisprudência. Então criaram agora. E a lei? É que a lei que ele está citando é quando você altera a jurisprudência, só vale para a próxima eleição. Que é o que eu estou propondo. Mas eles criaram a jurisprudência agora. Então não alterou. Então valer para a próxima eleição. Você não pode retroagir a casos já consumados, até porque ele concorreu. Mas você percebe que não tem para onde concorrer? Se criaram, só pode valer depois? E mais, Elaine? Ou ele é o boi de piranha? Elaine, o parágrafo 1º do artigo 16 da Lei das Eleições fala o seguinte, que os registros de candidatura nas instâncias ordinárias, e no caso dele era um recurso ordinário, têm que estar julgados até antes da eleição. No caso dele, foi julgado depois. Por mim, só isso já faria com que o Congresso sequer aceitasse. Isso está na defesa dele, que foi apresentada à Corregedoria semana passada. Tive a satisfação de participar dessa defesa, que diz claramente que uma vez que a Justiça Eleitoral não julgou no prazo, é como a prescrição de um crime. Se uma pessoa comete um crime e esse crime não é julgado a tempo, ocorre a prescrição punitiva do Estado. Para mim, parece que algo semelhante ocorreu aqui. Como é que é o nosso provérbio em latim? Ius non succurrit dormentibus, é isso aí. Dormentibus ius non securis, exatamente. Tanto porque o latim o direito pode não socorre aos que dormem. Sim. Se demorou para julgar, automaticamente você autorizou, passou por cima disso. Você pode até usar o caso dele para criar uma jurisprudência, mas com aplicação para frente, perfeito, não retroagindo. Não, mas o que senão diz você abre um espaço para um casuísmo. A lei diz que se você altera a jurisprudência, aí sim só passa a valer no próximo eleição. Mas não alterou a jurisprudência, criou uma jurisprudência. Não, pior ainda. Ainda. Mas a lei mais grave fala ainda. Se é mas a questão da segurança não tem dessa. Você está fazendo ginástica também. Porque se um trecho do julgado do Moro diz que, não havendo PAD
Não há o que se fala. Investigação não é PAD. Esse julgamento é de alongamento, é Gente, smart fit. Investigação não é processo, está na lei. Senão você deixaria qualquer autoridade inelegível, sai distribuindo no país um monte de notificação contra a autoridade pública, elas ficam inelegíveis. Com tantas incongruências que a gente está vivendo nesse país, essa é a menor delas. Não, é uma grave. Elaine, o problema é que quando a gente admite esse tipo de absurdo sem questionar, sem falar nada, é um precedente para ser aplicado para tudo depois. Ó, pega a legislação brasileira. Então, por que o Congresso pega a não sai em legislação. defesa dele? Pega a legislação brasileira. Pois é. Não, mas eu também me pergunto nisso. O deputado Salles pode... Eu também pergunto isso, mas isso não é papel do Congresso, isso é papel do Pacheco. Mas tem uma resposta. Enfrentar essa decisão. Mais de 100 deputados subscreveram a defesa dele, que foi entregue na Corregedoria na última semana e que será julgada pela mesa essa semana. Por quê? Mais de 100 deputados subscreveram a defesa. Você veja o grau da vingança. A própria lei fala, Lei 8.112 de 90. Ela fala da diferença, acho que artigo 172, ele deixa bastante claro que é depois da reclamação disciplinar ou do inquérito, da outra forma de inquérito, lá é a reclamação disciplinar e a sindicância. Sindicância, isso. E a sindicância. Elas podem ou não gerar um PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Então está dividido no artigo 172 da lei. São coisas distintas. Aí você vai para o regimento do Conselho Nacional do Ministério Público, ele fala da reclamação disciplinar no artigo 7.4, ele fala da sindicância no artigo 8.1, e outra coisa diferente é o processo administrativo disciplinar que está no 8.4. Então são coisas diferentes. Toda a legislação diz que são coisas diferentes. A lei ela só fala que ele fica inelegível se ele sair no curso do PAD, não da sindicância, não da reclamação. Não, é que a lei é que não tinha a menor possibilidade de não se tornar a lei é de 1992. Não, mas era lei de 1992. Elaine, com todo respeito, todos os procedimentos estão sendo demonstrados nos embargos de declaração que são apresentados essa semana, que publicou o acórdão só sexta-feira passada, serão entregues essa semana. Todos os procedimentos, pelo precedente dos julgados internos, não poderiam virar um PAD. E sabe o que acontece no processo penal? Quando o criminoso... Eu vou te falar uma coisa do direito penal. Quando um criminoso, por exemplo... Vamos falar, por exemplo, o caso do goleiro Bruno. Tá? Quando a condenação é certa, o cara vai lá dar uma confessadinha só para se aproveitar da diminuição de pena. Aí você não pode falar que não se aplica. Porque a lei fala que se aplica. Sim. Agora, se a gente revogar a lei na jurisprudência... Mas ele não confessou. Pô, eu não entendi. O goleiro Bruno confessou no julgamento. Mas eu falo o seguinte, o que eu falo é o seguinte, sabe-se que essa confissão, na beira do julgamento, que ele faz para ter a pena diminuída, é uma fraude para ele não ter uma pena maior. Moralmente é uma fraude. Entendi, seu ponto. Moralmente é uma fraude. Então, mas a jurisprudência não pode cancelar uma garantia. Mas... Moralmente pode ser uma fraude, mas a lei ela não pode entrar nesse meandro numa cláusula penal. Então mas a gente concorda que moralmente pode ter sido, eu não concordo. Eu estou aceitando a tua tese que ia virar um PAD. Eu só discordo aqui da fraude pelo seguinte, eu sou advogado do Podemos e presenciei que a filiação do Deltan se deu no contexto da filiação do Moro. O Moro volta dos Estados Unidos após vencer o contrato dele com a empresa americana, se filia no Podemos, o Deltan e outros que queriam ser candidatos vêm naquela situação. Não teve nada a ver com fugir de procedimento. Se você pegar a data da filiação do Deltan, coincide com a filiação do Moro e tantos outros que foram candidatos. Então, nada teve a ver com renúncia para fugir de investigação. Ele nem pensou naquele momento em relação a isso. Porque eram procedimentos, se você pegar para ler cada um deles, eu tive a oportunidade de ler todos eles, que alguns chegam a ser ridículos. Alguns chegam a ser ridículos, que em relação a outros semelhantes apurados no CNMP, foram todos arquivados. Ou seja, nem por um instante ele achou que ia dar, porque os dois principais, que eram realmente os que corriam, e por serem mais relevantes, tiveram seu julgamento proferido e não foram motivo da ineligibilidade, pelo menos no acórdão, esses dois tinham andado e tinham sido arquivados, que eram os dois mais relevantes em relação à própria Lava Jato. Bom, agora são 14 horas e 27 minutos.
Nós estamos falando dessa questão. E o que eu falei aqui, mesmo se fosse... Sim, não, eu falei assim, eu acho que não é, mas assim, mesmo se fosse... Sim, conjecturalmente... Mesmo se fosse, mesmo pareceu. se desse... Né? Mesmo se fosse mesmo, fala assim, ele falou para alguém que ele saiu antes para não virar processo. Tem isso, está lá. Mesmo se fosse isso, não poderia ter havido. Não, eu concordo com você. Isso. Porque é a lei. E ainda que fosse para ser isso, estava em fase de recurso ordinário, que tivesse sido discutido nos autos. Porque nem a parte autora, nem ninguém discutiu essa fraude. Isso foi reconhecido no julgamento. Tá. Exatamente. Então, moralmente, A matéria não foi sequer ficou bacana, discutida. mas dentro do direito... Dentro do direito é impossível. Até porque se fosse eu para queria falar discordar fraude, um pouco. Eu não acho que é nem abuso. moralmente teve... Assim, eu tenho grandes divergências em termos comportamentais, ideológicos com o Deltan. Embora concorde com muita coisa, mas mesmo em relação à Lava Jato, sempre ele e o Moro, eu tive tenho até hoje muitas críticas ao que foi feito. Isso não está... Eu estou Como eu coloquei aqui agora há pouco. Exato, também. eu estou absolutamente tranquilo. Até para me alinhar com o que o Bissoli falou com relação a agentes públicos e tudo mais. Então, assim, tenho absoluta insuspeita para falar. Dito isso, o que se fez no julgamento do Deltan é inadmissível. Porque você pegou um caso que não tinha nada a ver, que não poderia ter dado inelegibilidade dele, etc. Esticou a interpretação até para além do limite e fez essa interpretação elástica retroagir. Quer dizer, todos os preceitos de segurança jurídica, de devido processo legal e tudo mais, todos eles foram desrespeitados nesse caso. Entendi. Então, a Câmara, e aí eu te dou a resposta política, a Câmara teve um movimento grande de deputados sem se imiscuir nas coisas que o Deltan fez enquanto era procurador. Não é essa a discussão. A discussão é, não pode haver uma postura que contrarie as regras procedimentais, em qualquer instância, inclusive nas cortes eleitorais. Ponto. Essa é a postura dos deputados da Câmara. Mas por que 100 assinaram e não os 513? Por diversas razões. Aí você tem política no meio, você tem questões partidárias no meio, tem até gente lá que foi processada por ele. Então, é óbvio que não iam ser todos que iam assinar, mas houve um volume de assinaturas suficientemente significativo para mostrar que a Câmara dos Deputados não concorda com essa forma elástica, excessivamente interpretativa que se fez no julgamento casuístico do Deltan. É isso, não tem outra interpretação possível. Exatamente.